Olá, tudo bem? Você sabia que existem diferentes tipos de ímen e que ele pode influenciar algumas decisões na saúde da mulher? Como ginecologista, eu recebo muitas perguntas sobre o ímen. Qual é sua função? Se ele sempre se rompe na relação sexual e até mesmo sobre a famosa himenoplastia. No vídeo de hoje vamos explorar tudo isso de forma simples e informativa. Como ginecologista, vejo muitas questões relacionadas ao ímen no consultório e é um tema que merece ser abordado de forma clara e sem tabus. Vamos desmistificar isso juntas? Para começar, devemos entender o que é o ímen. O ímen nada mais é do que uma membrana fina que recobre parcialmente a entrada da vagina. Ele é frequentemente relacionado à virgindade, mas você sabia que é importante entendermos que essa visão é muito simplista e em muitos casos incorreta? Na verdade, o ímen ele tem funções muito limitadas e não é o melhor indicador de experiência sexual. Ele está presente desde o nascimento e pode variar muito na sua forma e na sua espessura. Agora que sabemos o básico, vamos explorar os diferentes tipos de ímen. Nós temos o ímen anular. O ímen anular ele é o mais comum. Ele tem uma abertura circular no centro, permitindo a passagem do fluxo menstrual. Em alguns casos, pode esticar sem romper durante a relação sexual. É esse aqui. A gente também tem o ímen septado, que é esse segundo ímen aqui. Esse tipo ele tem uma faixa de tecido aqui no meio, dividindo a abertura vaginal em duas. Muitas mulheres com ímen septado, elas podem precisar de uma pequena intervenção médica para remover essa faixa, ou seja, quebrar essa faixazinha aqui do meio. Nós temos também o ímen cribiforme, que é esse ímen aqui cheio de furinhos. Ele tem várias pequenas perfurações, dificultando a passagem do fluxo menstrual e eventualmente causando algum tipo de desconforto. Esse tipo de ímen muitas vezes requer uma pequena cirurgia para sua correção. Mas vamos falar agora de um ímen quando ele não é perfurado, ou seja, ele é fechadinho, um dos tipos mais raros e que pode causar problemas médicos. Nesse caso, não há abertura e isso impede a saída de sangue menstrual e outros fluidos vaginais, levando a sintomas e complicações à medida que a menina entra na puberdade. Os principais sintomas e complicações, eles incluem a ausência de menstruação em adolescentes que já atingiram a puberdade. Esse é o sintoma mais comum. Embora o ciclo menstrual ocorra, o sangue menstrual ele não consegue sair pela vagina. E com isso ocorre dor abdominal baixa ou pélvica que surge devido ao acúmulo desse sangue menstrual na vagina. Pode causar também esse acúmulo no útero e em casos graves até nas trompas de Falópio. Essa dor ocorre ciclicamente de acordo com os ciclos menstruais. O acúmulo de sangue ele também pode causar distensão abdominal, que pode ser confundida com outras condições, como por exemplo, um tumor pélvico. Pode haver uma sensação de pressão ou desconforto na região pélvica, perineal ou até mesmo no reto, devido ao acúmulo de sangue na vagina e no útero. E a pressão causada pelo sangue, ela pode comprimir a uretra, causando sintomas urinários como dificuldade para urinar ou até retenção urinária. Em um exame físico, o médico ele pode notar uma protuberância azulada na região do ímen, causada pelo acúmulo de sangue atrás dessa membrana. E o tratamento para quem tem esse ímen perfurado é cirúrgico, através de uma himenectomia, que cria uma abertura no ímen para permitir a saída do sangue menstrual. E vamos falar um pouquinho de um outro tipo de ímen, que é o ímen complacente. Esse é um tipo que pode esticar durante a relação sexual sem rasgar, o que significa que muitas mulheres com esse tipo de ímen não apresentam sangramento durante a primeira relação sexual. Interessante, né? Agora que você conhece os tipos de ímen, vamos falar um pouquinho sobre os mitos mais comuns com relação ao ímen e à virgindade? Ao contrário do que muitos acreditam, o ímen não é um marcador confiável de virgindade. Ele pode se romper por diversas razões que não envolvem a atividade sexual, como exercício físico, uso de absorvente interno, entre outros. Outro mito é que toda mulher sangra durante a primeira relação sexual.
Isso não é verdade. Como a gente já viu, alguns tipos de ímen podem não rasgar, e isso não tem nada a ver com o ato sexual em si. E você sabia que existe a cirurgia para restaurar o ímen? A himenoplastia. Ela pode ser realizada por diferentes motivos, desde razões culturais até pessoais. Agora que a gente falou sobre o que é a himenoplastia e os diferentes tipos de ímen, que tal desmistificar algumas perguntas frequentes que recebo no consultório? É possível não nascer com ímen? Sim, algumas mulheres elas podem nascer sem ímen e isso é perfeitamente normal. Outra questão que sempre vem à tona: o ímen sempre se rompe durante a relação sexual, a primeira relação sexual? Não, como a gente já viu anteriormente, alguns tipos de ímen podem esticar sem rasgar. Isso varia de mulher para mulher. Outra pergunta: se meu ímen não se rompeu, significa que não houve penetração? Novamente não. O ímen não é um marcador definitivo para a experiência sexual e é completamente possível que ele não se rompa em algumas mulheres. Agora que desmistificamos tantos mitos sobre o ímen e discutimos a himenoplastia, que tal aprender mais sobre outros temas de saúde íntima? Aqui no canal temos muitos vídeos sobre o tema e não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho de notificações. Até a próxima!